Beleza. Bem-vindos, bem-vindos todos. Temos três pessoas, três guerreirinhos, três brasileirinhos aí online comigo. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Preparados para mais uma aula? Vamos lá, bem-vindo Gustavo, bem-vindo Luísa, bem-vindo Zada. Quem é o Zada aí? Bota seu nome aí, Zada, que até hoje eu não sei quem é o Zada. Será que é o, sei lá, Leandro? Quem que é? Bom dia, João. Será que é o Gustavo? Quem será que é, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Então, hoje a gente vai começar a literalmente estudar um pouquinho mais sobre as funcionalidades da física. Estão me ouvindo direitinho? Estão ouvindo diferente? Se estão me ouvindo direito, me manda café. Cadê? Manda café no chat se está me ouvindo direitinho, o áudio tá bom, como que tá? Beleza, 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 beleza. Ótimo. Então tá, ó, hoje a nossa aula como é só uma aula, a gente tem um tempo curtíssimo, né? O professor falar muita coisa. Mas vamos lá, vamos tentar dar essa aulinha aqui, ok? É aquele mesmo processo, tá? Na aprendizagem conectada você vai ter o PDF da sua aula, tá? Essa semana exclusivamente você não vai precisar acessar lá a atividade semanal de física, né? Aqueles desafios de física, porque eles não disponibilizaram os desafios de física. E aí o que que eu vou fazer? Ao final dessa aula, se der tempo, eu vou colocar as atividades que são para ser feitas até sexta-feira, tá? Aí vocês vão ter até sexta-feira para me entregar essa atividade. Até sexta-feira que é a nossa outra aula, nosso outro compromisso, beleza? E aí, se você lembrar, a gente começou estudando física, né? Eu comecei falando que a física vem do physique, lembra lá que é a natureza, que ela está preocupada em estudar os fenômenos da natureza, né? Desde dos fenômenos microscópicos, né? No nível molecular, até nos nível, né, astronômico, né? Astrofísico, tá? Então ela está preocupada, então, tanto no micro como no macro. Tá ouvindo tudo direitinho aí? Deixa eu ver aqui se o enquadramento tá bom para vocês conseguirem visualizar tudo, tá? Este professor tá com 1 milhão de janelas abertas, só um pouquinho. Show, dá pra ver tudo certinho. Então é isso, ó. Então ela se preocupa com tantos fenômenos do nível micro quanto dos fenômenos do micro macro. Você estudou isso comigo? Você viu semana passada. Beleza, tranquilo? Show de bola, né? O professor tá falando corrido? Acho que não, né? Beleza. Então, física significa natureza, fenômenos da natureza, compreender leis universais, né? Para descrever esses fenômenos da natureza, tá? A gente está ilustrando aí então fenômenos que ocorrem num nível astrofísico, astronômico, que é o lado direito, tá? E também as descargas elétricas, os raios, né? O professor gosta muito de ilustrar essa situação aqui, porque realmente é um fenômeno incrível que acontece nessas descargas elétricas, né? O encontro de nuvens com polaridades diferentes, causando descargas elétricas até o solo, né? Através de diferença de potenciais. Ok, mas isso aí a gente já viu o começo. O que, que a gente vai ter, tá? A gente já viu também para que serve a física, tá? Você leu um pouco daquele material, tá? Esse era para ser o material que eu ia mostrar na primeira aula, mas aí eu vou pular aqui um pouquinho, tá? Vamos para o que interessa. Beleza. Ó, o ramos da física, tá? Então a física tem um ramo enorme, tem uma gama enorme de áreas, tá? A ser estudadas. E essas diversas áreas que você está vendo aqui, você vai estudar, tá? No seu ensino médio, tá? No seu ensino médio, a gente vai focar mais em mecânica, tá? O que mais, professor, que a gente vai estudar? Ó, se der tempo, a gente vai estudar um pouco de ondulatória e gravitação universal. Então, esses três ramos da física podem ser estudados no primeiro ano, tá? Existem escolas até
que eles dão ótica no primeiro ano, tá? Não é recomendável, mas depende do livro que está utilizando para estudar física, tá? Então, no nosso primeiro ano a gente vai tentar estudar esses três ramos da física, tá? Então a mecânica, só para você ter um pouquinho de ideia, ela é aquela parte da física que está preocupada em estudar condições de movimento ou repouso dos corpos, tá? Ela surgiu da observação dos astros e hoje ela é a partir de poucos princípios, basicamente as leis de Newton e os teoremas de energia, que ela funciona. Tá? Então ela é para escrever, né? Ela tem a capacidade de escrever matematicamente os movimentos de muitos tipos diferentes de corpos e também estabelecer circunstâncias que esses corpos se movem, tá? Essa aqui que eu estou falando é a mecânica, beleza? Tranquilo? Tem as outras também aí, ó, tá? Como a ondulatória, né? A ondulatória é essa área da física, ela tem que estudar propagações das ondas, tá? Instrumentos musicais, que mais? Aparelho de telecomunicação, rádio, telefone celular, aparelho de televisão, tecnologias, né? Tudo está relacionado à ondulatória, né? Uma onda que é descrita a partir da própria mecânica lá de cima, né? Motivo que ela é chamada de própria onda mecânica, tá? Por outro lado, também as propagações da luz, das ondas de rádio, do raio-x, tudo isso aí estuda essa ondulatória, tá bom? Então, estou pincelei para você aí duas áreas da física, tá bom? Beleza? Tranquilo. O professor está falando rápido. Sim, física nuclear é uma delícia de estudar. Mas para isso a gente tem que ter base dessas primeiras áreas da esquerda, tá? E da direita também. Lá no seu terceiro ano do ensino médio, a gente vê essas duas físicas aqui, ó, que são as físicas atuais. São as físicas a partir do século XIX, né, que foram criadas a partir do século XIX. Apesar de que a física nuclear estava bem antes, mas depois da remodulação da física moderna, ela começou a surgir de forma mais intensa. Ótimo, beleza, moleza. Vamos nessa. Então a mecânica tem essa diversificação aqui, que a gente vai estudar na sequência, tá? Ó, cinemática, dinâmica, gravitação, estática e fluidos. Isso aqui basicamente vai durar o nosso primeiro, segundo e terceiro bimestre, ok? Só estudando isso. Que beleza, né? Maravilha. Mecânica, então, está preocupada com os movimentos dos corpos. Tem a termologia, que vai estudar a termometria, dilatometria, calorimetria, gases, termodinâmica. Geralmente isso aqui é estudado no segundo ano, tá? Tem a ótica, né, que estuda espelho, estuda lente, né? Estuda a luz em si, né, como que é o comportamento da luz, né? A ondulatória, ele estuda as ondas, a acústica e o movimento harmônico simples, que você não precisa saber agora, tá? O que mais? A eletricidade, estuda a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. A física moderna, que a Luísa está interessada também, estuda a física nuclear, a física quântica e a relatividade restrita. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Tranquilo? Essas são algumas áreas da física, tá? Então você vê aí que ela não se restringe a apenas um estudo simples, né? De só uma coisa. Tem várias, tá? E elas se interligam também. Não é separado cada uma no seu quadrado, tá? Elas se interligam também. Mas para estudo do seu ensino médio, é isso que acontece. Beleza. Agora a gente vai para a nossa aula, tá? A nossa aula, fundamentalmente, agora começa agora, tá? E a gente começa falando do Sistema Internacional de Unidades. E o que é isso, professor? O que é o Sistema Internacional de Unidades? Bom, pessoal, o Sistema Internacional de Unidades é um padrão que foi estabelecido numa Conferência Geral de Pesos e Medidas, ou seja, criou-se um padrão para unidades que a gente tem na natureza, tá? E através desse padrão, a gente estuda
Sempre colocando essa modelagem do padrão na grandeza física que corresponde a esse padrão, tá bom? Eu já vou te ensinar isso de forma menos complicada, fica tranquilo, tá? Mas o que você tem que saber é, quando eu falar de SI ou Sistema Internacional de Unidades, eu estou dizendo que é um padrão estabelecido e tem que ser utilizado essa unidade nesse padrão. Beleza? Aí existem grandezas que eu chamo de fundamentais e grandezas que eu chamo de derivadas, tá? Então vamos para grandezas fundamentais. São 7 grandezas fundamentais que eu tenho, tá? É o comprimento, é a massa, é o tempo, é a intensidade de corrente elétrica, é a temperatura, é a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Então são 7, exatamente 7 grandezas fundamentais que eu tenho que estabelecem as minhas grandezas fundamentais. Tá bom? Comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Ok, beleza. Só que para cada uma dessas grandezas físicas, eu tenho uma unidade que representa elas. Então tem um nome e tem um símbolo essa unidade, certo? Então vamos supor, quando você for medir a sua altura, você mede o quê? A sua altura em o quê? Então eu pergunto aí, Luísa, qual que é a sua altura? Gustavo, qual que é a sua altura? Né? Aí você vai me falar que a sua altura é tal, certo? A altura do Gustavo é de 1,70, vamos supor. Né? Mas 1,70 o quê? Geralmente, quando a gente fala em comprimento, né? Gustavo, Leandro e quem mais? João que está aí, a gente fala sempre em centímetros, né? Então, por exemplo, o Gustavo, 1,70 m, né? É isso que a gente fala, né? Então, tem que ter aqui a unidade, ó, metro. Então, no sistema internacional, a gente coloca o comprimento como uma unidade padrão, o metro, tá bom? Mas isso aqui que eu estou colocando, mas geralmente a gente fala o quê? Ah, eu tenho 1,70 centímetros, né? Então, geralmente a gente fala, ó, usualmente no dia a dia que a gente tem 1,70 m, né? Centímetros. Ou 170 centímetros. Os centímetros, ele também é uma unidade de comprimento, tá bom? Assim como o metro. Beleza, né? Tranquilo. Então, tá entendido isso, pessoal? Assim como massa, né? Então, quando você vai na farmácia lá, você sobe na balança, você não está medindo o seu peso, né? Ah, se alguém te perguntar quanto que você pesa, tá errado esse termo, né? A gente não fala peso, a gente fala massa, né? Então, qual que é a sua massa? A massa é o que está dando lá na balança, em quilogramas, ó. Então, a unidade de massa é o quilogramas, kg, certo? Olha, quando você vai no açougue lá comprar carne pro seu pai e pra sua mãe, né? Você vai dar meio quilo aí de alcatra, meio quilo de picanha, não é isso? Não é isso? Você não pede carne no açougue assim? Né? Mas existe outra unidade que a gente pode também adequar para a massa, né? Será que alguém sabe qual que é a outra unidade que eu posso dar para massa? Qual que é a unidade? Qual que é a outra unidade que eu posso dar para massa? Fala para mim aí no chat. Vamos supor que você está indo no mercado comprar mussarela ou presunto ou mortadela. Você pede lá 200, 300 o quê? Vamos usar o nosso dia a dia. Gramas, isso mesmo, Gustavo. Gramas, né? Então, gramas, que é dado pelo Gzinho, ele também é uma unidade da grandeza chamada massa, ok? Tem outras também, né? Quando você vê aqueles caminhões carregados, né? Aqueles caminhões carregados de mercadoria, né? Ou aqueles caminhões que carregam combustível, né? Você olha lá e eles falam quantas toneladas ele tem, né? Então, toneladas também é uma unidade da grandeza chamada massa. Beleza? Tranquilo?
Show de bola? Boa, né? Tranquilo. E o tempo? O tempo, a gente tem no Sistema Internacional de Unidades que o tempo é dado em segundos, certo? E os segundos a gente coloca como símbolo esse Szinho, tá? Então eu falo, ó, agora passou-se 20 segundos, como que você faz? 20, e aí coloca o Szinho, né? Segundos. Nossa, a caneta do professor tá horrível, deixa eu ver se eu consigo trocar essa caneta, só um pouquinho. Pronto, o professor mudou a caneta aqui. Então, ó, quando a gente fala que passou, por exemplo, 20 segundos, ó, 20, e aí eu coloco atrás, ó, do 20, depois do 20, o Szinho. Então, o tempo aqui foi de 20 segundos. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Pessoal, fala alguma coisa no chat aí, manda um emoji, manda alguma coisa aí pro professor saber que vocês estão aí. Vamos lá? Manda alguma coisa no chat aí. Beleza, show de bola. Maravilha. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos estudar. Show. Tá? E aí essas outras grandezas pra gente no primeiro ano agora não importa, tá bom? Essas três primeiras que eu falei, elas são as principais grandezas fundamentais que a gente vai utilizar. Mas quando te perguntarem quantas grandezas fundamentais eu tenho 7. E são essas 7 que estão do lado direito. Existem grandezas que eu chamo de grandezas derivadas também, tá? Essas grandezas derivadas, elas são quando apresenta mais de uma grandeza fundamental. Por exemplo, a área. A área, eu meço a área em metro quadrado, ou seja, metro vezes metro. Então, quantas grandezas fundamentais eu tenho aqui? Eu tenho duas grandezas, tenho uma grandeza fundamental, mas ela está sendo multiplicada quantas vezes? Duas, né? Metro vezes metro. Então eu tenho metro quadrado. E o volume é a mesma coisa, ó. Quando eu meço o volume, é metro cúbico. Então é metro vezes metro vezes metro. Então eu tenho comprimento vezes comprimento vezes comprimento. Então metro ao cubo. Beleza? Tranquilo? Tem uma velocidade também, ó, que é a unidade metro por segundo. Olha só, utiliza-se então para velocidade duas grandezas fundamentais. Uma que é o metro, que me dá uma grandeza chamada comprimento, não é isso? E o segundo, que é a grandeza tempo. Então, metro por segundo. E aí tem aceleração, densidade, tá? Depois o professor vai passar esse slide para você também no grupo. Pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar despreocupado que esse slide vai estar disponível para você. Tá? Então, eu só quero que vocês assistam a aula, tá? Entendam o que o professor está dizendo, que é super importante. Show de bola. Bom dia, Vanessa, bem-vinda. E o professor nem tá aparecendo, né? Cadê o professor? Pô, você tá falando aí, professor, mas não tô te vendo. Cadê o professor? O professor tá aqui, ó. O professor tá aqui em casa, ó. Tá aqui o professor, ó. Tampando o seu material. Até deixar o professor aqui em cima para não atrapalhar, ó. Tá aqui, ó, bem no cantinho, ó. Bem pequenininho, o professor é fininho. Pronto. Tá aí. Beleza. Então vamos para a próxima. Então, ó, vamos lá. Unidades usuais de comprimento. Como você disse para mim... Tá bom, vamos lá. Pessoal, quais são os múltiplos do metro? Tá? É o quilômetro, é o hectômetro, é o decâmetro. Tá? Como assim, professor? Múltiplos. Quer dizer o seguinte, que ele é maior do que o metro, tá? Eles são múltiplos do metro. Então, ó, um metro
equivale a mil, ó, desculpa, de novo, tá? Vou falar de novo. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, tá? 1 hectômetro equivale a 100 metros. 1 decâmetro equivale a 10 metros. Ah, professor, é isso? É, tá? E aí, se você for botar na base 10, que você aprendeu lá no seu nono ano, ó, tem 3 zeros aqui, ó, 1, 2, 3. Então, é 10 a terceira, né? Ó, no hectômetro, ó, 100. Como que eu coloco na base 10? Eu pego quantidade de zero que está aqui e coloco em cima, né? Então, 10 a segunda metros. E aqui, ó, decâmetro vale 10. Então, é 1 zero, 10 a primeira. Essas potências de base 10, vocês entendem, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Vocês sabem colocar esses números na potência de base 10? Sim ou não? Show, bacana, tranquilo. Legal, legal. Além dos múltiplos, eu tenho os submúltiplos, né? Quais são os submúltiplos, então, do metro? É o decímetro, é o centímetro e é o milímetro, beleza? Olha só, eu dou o nome da grandeza, eu dou o nome da unidade, certo? E eu tenho o símbolo que representa a unidade, ó, do lado, né? E aí, professor, os submúltiplos do metro, como que eu faço? Ora, 1 decímetro significa que você tem 0,1 metro, ou 10 a menos 1, ok? Ó, um zero depois da vírgula, antes da vírgula, menos 1, certo? 1 centímetro, quantos metros é 1 centímetro, professor? Ah, é 0,01 metros. E se eu for colocar na base 10? Ah, eu tenho eu tenho quantas casas aqui após o zero? Ó, 1, 2. Então fica 10 a menos 2. Beleza? Ah, e 1 milímetro, professor, quanto que é? Quanto que vale em metros? Ora, vale 0,001 metros. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, 10 a menos 3. É isso. Show de bola, pessoal? Tranquilo, né? Beleza. Então, essas são as unidades usuais de comprimento, onde o padrão no sistema internacional SI é o metro M. Show, beleza. Vamos para a próxima. Aqui eu não preciso falar, tá? Não importa pra gente agora, tá? Vamos focar só naquele que o professor falou. Unidade de massa. Assim como o comprimento, a massa também tem os seus múltiplos e submúltiplos, né? Então, a gente está falando de massa agora. As unidades usuais. O padrão de massa, você sabe que é o quê? É o quilograma. E qual que é o símbolo do quilograma? Kg, né? Quilograma. Tá? Você não fala lá para o açougueiro, eu quero 1 quilo de carne. Você tem que falar, eu quero 1 quilograma de carne. É quilograma, não quilo. Ok? Beleza? Tá errado o termo só quilo. Você falar quilo, você não está querendo dizer nada. Agora que você fala quilograma, você está dizendo que você quer 1 quilo daquela grama que é uma massa. Show de bola? Belezinha? Show, né? Tá. E quais são os submúltiplos? Quais são os submúltiplos da grama? Olha, e o professor falou errado, né? A unidade fundamental é qual? É o grama, né? Olha o professor, até o professor se confundindo, né? Então, a unidade padrão é o grama, que é o G, ou não? Vamos ver quem lembra aí. Qual que é a unidade fundamental da massa? Alternativa 1 é o quilograma ou é a alternativa 2? É o grama. Agora no chat. Alguém me responde agora. Eu quero saber o chat aí. E aí? Qual que é a unidade fundamental da grama? Desculpa, da massa?
É a grama ou é a quilograma? Vamos lá. Vamos ver se é a grama mesmo. Ó, o professor vai voltar, ó. Aham! É a quilograma, não é a grama. Tudo bem? Então o professor estava certo, ó. É a quilograma. A grama, ela é um submúltiplo do quilograma, tá bom? Tá aqui, ó, um submúltiplo do quilograma. Aqui, ó, na sua cara, ó, unidade fundamental de massa, qual que é? Quilograma, kg. É isso, tava no slide, gente. E aí, ó, vai ter vai ter os múltiplos e submúltiplos. Só os múltiplos e submúltiplos que eles estão te mostrando aqui é com referência a grama e não a quilograma, tá bom? Então o que eu estou te mostrando aqui, ó, são os múltiplos e submúltiplos da grama. 1 quilograma, então, vale quantas gramas? 1000 gramas. Se eu botar na base 10, 10 a terceira. 1 hectograma, que é Hg, vale 100 gramas. E aí, se eu colocar na base 10, 10 a segunda gramas. E assim vai com decagrama também. Decagrama vale 10 gramas, que é 10 a primeira. E os submúltiplos? Mesma coisa, olha só. A cada um desses corresponde a um total de gramas. Tá vendo aqui? Beleza, né? Se eu perguntar para vocês agora, então, eu quero saber quantos quilogramas equivale 2.000 gramas. 2.000 gramas tem quantas quilogramas? Fala para mim no chat agora. Se eu tenho 2.000 gramas, quantos quilogramas eu tenho? É isso, muito bom mesmo. Se 1 quilograma equivale a 1000 gramas, se eu tenho 2.000 gramas, eu tenho 2 quilogramas. Se você ainda está com dúvida, faz uma regrinha de 3, tá bom? Aquela regrinha de 3, ó, você coloca 1 quilograma vale 1000 gramas. Então, 2.000 gramas vale quantos quilogramas? Se eu estou falando que é o dobro aqui, aqui também vai ser o dobro, né, pessoal? Beleza? Tranquilo? A gente vai fazer vários exercícios sobre isso, fica tranquilo. E assim vai. Se eu te perguntar, por exemplo, então, eu quero saber quantas miligramas eu tenho. Eu quero essa conversão aqui, ó. Quantas miligramas é 0,006 gramas? Quantas miligramas? Fala para mim. Se eu tenho 0,006 gramas, quantas miligramas eu tenho? Olha para a tabela. Vamos lá. Não. E aí, cadê Gustavo, Luísa, Vanessa, João? Muito bom, Luísa. Isso mesmo, 6 miligramas. Por quê, pessoal? Ó, tranquilo, ó.
Ó, vou fazer aqui do ladinho direito, ó. Se você sabe que a relação é essa aqui, ó, que o professor está circulando, ó. Eu sei que 1 miligrama corresponde a 0,001 grama, correto? Então, se eu quero saber quanto que corresponde 0,006 gramas em miligramas, então aqui é x miligramas, correto? E aí você faz o quê? Você multiplica cruzado, ó. O de baixo multiplica com o de cima multiplica com o de baixo, não é isso? É, né? Então vamos lá. Ó, x vezes 0,001 dá o quê? 0,001 igual. Ah, não, tem o x, né? Ó, x, né? X. Eita, esse x tá feio demais, espera aí. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. X igual. Agora aqui, ó, o de cima multiplica com o de baixo. 1 vezes 0,006 dá 0,006. Se eu quero isolar esse x, deixar ele sozinho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar quem está acompanhando o x para o outro lado, não é isso? Ó, ele está multiplicando aqui. Então, esse número que estava acompanhando ele vai passar para lá dividindo. Dividindo. Ele vai passar dividindo. Então, se ele passa dividindo, se ele passa fazendo a divisão, fica como, pessoal? Ó, fica x, né, que sobra sozinho, é igual a o que eu já tinha lá, 0,006. Opa, que é isso? Espera aí, deixa o professor apagar aqui. Beleza, que beleza. É assim mesmo, tá, pessoal? Vamos fazendo tudo com calma. Dividido por 0,001. E se você for dividir isso, dá exatamente o que a Luísa falou. 6 o quê? Miligramas. Beleza? Tranquilo? Fácil? Entenderam? Tranquilo, né, pessoal? Fala pra mim aí. Estão desanimados? Manda café aí, pessoal. Cadê o café? Manda café pra mim aí no chat. Show, 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 show. Beleza, pessoal? Vamos lá. Show, achou o cafezinho. Boa, Luísa. É isso. Bom, e agora, para encerrar as nossas 3 grandezas fundamentais que a gente usa na mecânica, a gente vai estudar o tempo, tá? E aí é o mais fácil de todos, porque é o que a gente lida diariamente, não é? Não é verdade? 1 hora, vamos lá, ó. 1 hora, 1 hora tem quantos minutos? Fala para mim no chat aí, rapidinho. Quantos minutos tem 1 hora? Quantos minutos tem 1 hora? Vamos lá, Vanessa. Quantos minutos tem 1 hora, Vanessa? Tic-toc, 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 tic-toc. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. 60 minutos. É isso, pessoal. Perfeito, maravilha. Nota 10. Né? Isso aqui você aprendeu terceira série, não foi? Beleza. E aí, eu quero saber o seguinte, ó, pessoal. 1 minuto
tem quantos segundos? Valendo. Valendo, valendo, valendo. 60 segundos. 60 segundos. Uhul! Boa! Que é isso, hein? Me fala o seguinte, pessoal. Um dia, que também é uma unidade de tempo, tem quantas horas? Olha, eu tô fazendo só o básico, hein? Todo mundo tem que saber isso. Isso aqui é terceira série. Um dia tem 24 horas. 24 horas. Ó, para mim representar no símbolo horas, tá? É o H, tá? Aí, ó, 24 horas H. Pronto, ó. Tá vendo que eu utilizei o símbolo dos segundos aqui, ó? 60 segundos. E o minuto, professor? É MIN, tá aqui. Show de bola. Beleza, vamos dificultar um pouco agora? Então eu quero saber para vocês quanto que vale, quantos segundos é uma hora? Quantos segundos corresponde a uma hora? Sabem fazer? Na lata, João. Na lata. Na lata. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Será que todo mundo chegou à mesma conclusão que o João colocou no chat aí? Estão com um caderno na mão aí? Caderno e caneta? É isso, pessoal. Muito bom. O João nem esperou eu terminar aqui e já mandou na lata. Vanessa também, mesmo raciocínio. É isso. Olha só. Então, eu acho que eu nem preciso aí. Se alguém tiver com dúvida nessa explicação aqui de como converter horas para segundo, é só falar. Mas o que seria a estratégia aqui para você? A estratégia é você passar 60 minutos para segundos e aí ficaria uma hora igual a 3.600 segundos. Correto? Beleza? Tranquilo, né? Beleza. E o último desafio que eu... Opa, vazou. E o último desafio que o professor dá para vocês agora é o seguinte. Um dia tem quantos segundos? Um dia. Um dia. Um dia tem quantos segundos? Valendo. Valendo. Eu quero saber um dia. Um dia tem quantos segundos? Um dia tem quantos segundos? Um dia corresponde a quantos segundos? Vamos lá. Vamos ver quem achou. Vanessa foi na lata, hein? Agora a Vanessa foi mais rápida que o João, hein? Muito bom, Vanessa. 86.400 segundos. Pessoal, o resultado estava no slide. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. No slide já estava o resultado. O professor estava só maquiando vocês, ó. Beleza? Um dia... Eita, deixa o professor apagar que tá vermelho. Não pode ficar vermelho. Tem que ser amarelo o marca-texto. Não é assim que a gente usa. O marca-texto é amarelo. Ó, então é isso. Perfeito. Quando a gente trata de dia, um dia equivale a 86.400 segundos. Ah, professor, e um dia tem 24 horas? É. Então quer dizer que tá certo que eu falei que é 86.400? Sim. Beleza. Luísa, João, Gustavo,
Alguma dúvida quanto a isso? Essas conversões? Sim ou não? Posso continuar? Posso continuar, pessoal? Luísa, posso continuar? Mais fácil que ganhar do Corinthians, não é verdade? É isso. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aí a gente chega na notação científica. E agora eu quero que vocês prestem atenção, porque isso você vai levar para o seu ensino médio inteiro, pessoal. Isso você tem que aprender bem. E bem mesmo, tá bom? Que você vai utilizar para sempre isso aqui. Tanto em matemática, física e química. Só que quem fica com a responsabilidade é o professor de física, tudo bem? Então a gente usa esse termo chamado notação científica quando a gente tem números extremamente grandes, tá bom? Números grandes. Espera aí. Quando a gente tem números muito grandes ou números extremamente pequenos, tudo bem? Então a gente utiliza essa notação científica para isso, tá bom? Então imagina você querendo colocar no seu caderno, é, qual que é a distância, por exemplo, do Sol à Terra, né? É um valor extremamente grande, não é? É quase 50 milhões de quilômetros a distância entre o Sol e a Terra, né? E aí a gente tem a unidade astronômica, assim como outras grandezas, como, por exemplo, se a gente for na escala atômica, a gente tem pequenas moléculas, pequenos átomos, que são valores extremamente pequenos, sabe? Então, quando a gente tem números muito grandes ou muito pequenos, a gente tem que simplificá-los. E a melhor forma da gente simplificar esses números é utilizando a notação científica, que utiliza também a base 10, ok? Então, para isso, a gente usa a notação científica. Para resumir melhor, botar numa forma adequada, numa notação, números extremamente grandes e números extremamente pequenos. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Vou te ensinar agora, tá? Vamos lá. Então pensa só, ó, a fórmula que a gente vai usar, a primeira fórmula que eu estou te ensinando no ensino médio, ó, da física, é essa fórmula aqui, ó. Mas não se preocupa, por quê? Porque você não precisa gravar ela, você vai entender como o professor vai fazer. Mas ó, o A, ele é qualquer número que pode ser escrito como um produto de número n, tá? Entre 1 e 10. Então o n, nzão, grandão, esse n aqui, ó, ele tem que ser um número entre 1 e menor do que 10, tá bom? E esse A, ele pode ser qualquer número, tá? E aí vai ser vezes o quê? Vezes a base 10 elevado a uma potência n. Essa potência n, quem vai te determinar é o número de casas que você tem, tá bom? Quer ver um exemplo? Olha só que o professor vai escrever aqui, ó. Olha como vai ficar fácil, ó. Deixa eu pegar minha caneta. Deixa eu ver se eu também estou enquadrado certo para você. Deixa eu acompanhar aqui, que eu tenho que acompanhar, porque talvez o professor pode estar atrapalhando a sua vista. Não, o professor não está atrapalhando a sua vista. Beleza, deixa o professor encolher um pouquinho aqui, que o professor estava muito gordo. E vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Então, eu vou colocar um exemplo diferente do que está aqui, tá? Depois a gente vê aqui, ó. Então, vamos supor que a gente tem um número 300, tá? Sabe que o número 300 não é um número grande, mas eu vou colocar ele na forma de notação científica, tudo bem? E a fórmula da notação científica é o quê? A igual a nzão
vezes 10 elevado a nzinho. Como que a gente vai fazer, professor? Ó, o A é o 300, tá bom? Opa, vazou. O A é o 300. O N é o número que tem que ser entre 1 e menor que 10. Então, você pensa aqui ó, comigo, ó. O 300 é um número entre 1 e 10? Não, não é, né? Então, você tem que diminuir esse número aqui até encontrar um número que seja entre 1 e 10. Então, se eu sumir com um zero daqui, ó, e colocar a vírgula aqui, ó, 30 é um número entre 1 e 10? Não, ainda é maior, concorda comigo? Se é maior, eu não posso usar o 30. Então, você vai mudar para cá, mais uma casa. E aí você encontra o 3. O 3 é um número entre 1 e menor que 10? Sim ou não? É. Então, se o 3 é um número menor, desculpa, é um número entre 1 e 10, você pode colocar ele como o n. Então, aqui fica no lugar do nzão, 3. E aí vem o quê? Multiplicado, né? Vezes 10, que continua lá. E o nzinho, professor? O nzinho vai ser aonde você vai contar as casas a partir da onde você pegou. Olha só, a gente não pegou só o 3, então eu vou colocar uma vírgula aqui e contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Vamos contar, ó. 1, 2. Então, se eu tenho 2 casas, no lugar do nzinho eu coloco 2. Beleza? Então, eu coloquei 300 na forma de notação científica. Belezinha, pessoal? Ficou um pouquinho confuso? Quer mais um exemplo? Pede no chat aí mais um exemplo que o professor vai te dar. Vai lá, Gustavo. 600, você quer ou 0,600? Pede um número aí. Vamos fazer o número que o Gustavo falou aqui, pessoal. Então, vamos lá, Gustavo. Vou fazer aqui embaixo, ó. Então, ó, eu tenho um número que é 0,600, né? 600. Então, eu quero colocar esse número aqui em notação científica, ok? Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. A igual a nzão vezes 10 elevado a n. Vamos descobrir quem que é o n? Você sabe que o nzão, ele tem que ser um número entre 1 e menor que 10, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, a partir do zero. A partir do... aqui. 0,600 pode ser? Não, né? 0,600 está antes de 1. É menor do que 1, então eu não posso pegar ele direto. Concorda comigo? E se eu passar para cá, ó? Se eu passar minha vírgula para cá, ó. O 6, ele é um número que está entre 1 e menor que 10? Sim, ele é um número que está entre 1 e 10. Então, se ele é um número que está entre 1 e 10, eu vou colocar ele no lugar do n. Então, fica assim, ó. A igual a n, que é 6, vezes, você coloca a base 10, e aí a gente vai encontrar o nzinho. O nzinho vai ser a contagem depois da vírgula que você colocou, ó. Então, quantas casas eu tenho aqui? Fala pra mim. Antes da vírgula, Gustavo, quantas casas? Apenas uma. Uma casa entre as vírgulas. Se eu tenho uma casa entre as vírgulas, esse número que fica aqui, ó, é um número menor, não é? Eu estou contando da direita para a esquerda, tá vendo?
Da direita para a esquerda. Então, em vez de ser positivo, vai ser negativo. Menos 1. Sabe por quê, Gustavo? Porque esse 0,600 ele é a mesma coisa que 0,6. Tá bom? Beleza? É a mesma coisa. 0,6, 0, está mudando só os números de casas decimais aí, né? Mas 0,6 é a mesma coisa que 0,600, tá? Porque o 00 aqui é irrelevante para o caso. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Olha outros exemplos que ele te dá aqui, ó. 500. 500. Se eu for colocar o 500 na base 10, o que eu faço? Eu pego o número que está entre 1 e 10, que no caso é 5, certo? E o que sobrou? Sobrou duas casas depois da vírgula, né? Então, 10 a segunda. Beleza? Tranquilo, né? Ou você pode fazer desse jeito aqui, que está te dando um exemplo aqui. Você separar o número da multiplicação, né? Então, olhando esse número aqui de baixo, ó, todinho ele, vamos encontrar um número que seja entre 1 e 10. Esse número grandão aqui está muito além, né? Só aonde que eu vou encontrar um número entre 1 e 10? Quando eu colocar a vírgula aqui, correto? Que é 8,9. Tá aqui a 8,9, ó. E o que sobrou? O que sobrou é o depois da vírgula. Aí você conta o número de casas, tudo bem? Ó, vamos contar o número de casas para colocar em cima da base 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui, ó. 7. Então fica 8,9 vezes 10 a 7. Vocês estão entendendo isso, pessoal? A gente vai ter que treinar isso bastante. Estão entendendo? Vanessa, João, Gustavo, Luísa, como que a gente está aí? Tá beleza? Beleza, né? Olha o exemplo de baixo aqui. Só para a gente fazer mais exercício daqui a pouquinho, ó. Olha só. Então aqui, ó, a gente tem o número 0,003, ok? Vamos encontrar nesse número aqui um número que seja entre 1 e menor do que 10, né? Qual que é um número que eu posso encontrar aqui que seja entre 1 e menor do que 10? Apenas o número 3, né? Então, você separa o 3 dos demais. E o resto, professor? O resto você coloca e conta a partir das vírgulas aqui, ó. Coloca uma vírgula aqui, ó. Coloca uma vírgula aqui. Depois do 3. E conta quantas casas tem entre as vírgulas. Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Então, o que vai ficar em cima do 10 é o 3. Só que é o 3 negativo porque você está contando da direita para a esquerda, né? Ó, 1, 2, 3. Está aqui, ó, menos 3. E aqui em cima a gente contou da esquerda para a direita, não foi isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso 7 positivo. Aqui foi o contrário. Beleza? Aí fica 3 vezes 10 a menos 3. Show de bola, pessoal. Beleza? Já vai dar aula, sim. Vamos encerrar a aula agora, pessoal, só fazendo o último esqueminha aqui para vocês, para encerrar, tá? Então, quando a gente tem a regra prática é o seguinte, ó. Números maiores que 1, deslocamos a vírgula para a esquerda, até atingir o algarismo do número.
O número de casas deslocado para a esquerda corresponde ao expoente positivo da base 10. Números menores do que 1, deslocamos a vírgula para a direita, até o primeiro algarismo diferente de zero. O número de casas deslocadas para a direita corresponde ao expoente negativo. Então, o último exercício que a gente vai fazer para ir embora é o seguinte, eu vou colocar duas aqui, tá? Então, vou colocar duas aqui. Eu quero que vocês coloquem na notação científica esse número aqui, ó. Beleza? Então, essa é a primeira alternativa aqui, a. Coloque em notação científica, professor. Tá? E a B vai ser isso aqui, ó. Beleza? Show de bola? Então, essa, eu vou colocar esse material lá, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte, essa vai ser a atividade, na verdade eu vou mandar a atividade para vocês fazerem, tá? Vou fazer rapidinho, que já estourou a aula aqui, vou fazer essas aqui para a gente ir embora, e aí no chat lá do WhatsApp, eu coloco para vocês, lá as atividades, tá? Vou fazer rapidinho aqui para vocês, tá? Só para a gente ter mais exercício. Espera aí, deixa eu tirar a câmera do professor da frente, que está atrapalhando. Só para vocês ir embora, saideira. Beleza? Calma aí, fica com o professor. Vou até tirar eu daqui. Pronto, vamos lá. Ó, então, letra A. O número que a gente tem aqui é o quê? 33.000, ok? 33.000. Como que eu vou colocar 33.000 na forma da notação científica? Primeiro eu tenho que procurar um número entre 1 e menor que 10. Olha só, 33 é um número entre 1 e menor que 10? Não, não é. Então eu não posso pegar 33, né? Eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que colocar uma vírgula onde? Entre eles, concorda comigo? Se eu colocar uma vírgula aqui, eu vou ter 3,3. E 3,3 eu posso usar, não posso? Então, fica 3,3 vezes o quê? Vezes 10. E aí eu tenho que olhar quem que vai ser meu nzinho aqui em cima. Como que eu faço isso? Eu conto o número de casas depois da vírgula, né? Da esquerda para a direita. Então, conta com o professor. 1, 2, 3, 4. Então, o número que vai ficar aqui em cima do 10 é o número... Eita! É o número 4. Show de bola. Perfeito. Tranquilo, né, pessoal? Ó, 4. E na letra B, professor? Olha, tem um número aqui extremamente pequeno, né? 0,0033. Então, eu tenho que achar um número que seja correspondente a maior do que 1 e menor do que 10, tá? Esse número aqui, ele está menor do que 1, né? Então, se eu colocar aqui no 33, vai dar a mesma situação de lá. Eu não posso pegar, porque é um número maior que 10. Mas se eu colocar a vírgula aqui, ó, imaginária aqui, eu vou ter o número 3,3. E 3,3 eu posso pegar, ó, 3,3. E aí você vai adicionar, ó, multiplicado pela base 10. E qual que é o nzinho, o número que fica aqui em cima? É a quantidade de casas que está entre as vírgulas, ó. Você conta da direita para a esquerda. Vamos contar? Ó, tem a vírgula aqui e tem a vírgula aqui. Então, conta, ó. 1, 2, 3. Então, aqui em cima vai ficar 3. Só que 3 negativo. Porque você está contando da direita para a esquerda. Beleza, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a participação de vocês até agora, tá?
Obrigado por permanecerem até agora com o professor. Vou deixar a atividade mais tarde para vocês fazerem e me entregar sexta-feira. E sexta-feira o professor faz outra live continuando o conteúdo. Agradeço muito, valeu, bom almoço, bom começo de semana. Fui!